Amém. Glória a Deus. Muito bom estar onde Jesus está. Maravilhoso estar onde Deus está. Uma bênção estar onde o Espírito Santo está. Ele está aqui entre nós. Glória a Deus. Culto de ceia, que nós costumamos a chamar o culto da gratidão a Deus. O culto de ceia não deixa de ser um culto de gratidão a Deus. O próprio Jesus, o próprio Paulo disse: tendo dado graças, partiu, deu aos discípulos e disse, quando estava na celebração da ceia. E quando a gente sai de casa, vem para aqui adorar, alguns irmãos às vezes até do trabalho, e às vezes sai dizendo: Jesus, fala comigo hoje. Jesus, me dá uma palavra. E aqui hoje Deus já falou. Eu já ouvi a voz do meu Deus aqui nesta noite. Os cânticos que a gente louva a Deus não deixa de ser uma mensagem para o nosso coração. Mas uma forma especial que Ele gosta de falar, principalmente com a sua igreja, é através da sua santa palavra. E toda palavra de Deus, ela é boa, ela é viva, ela é eficaz. E temos lido um texto aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, conhecido da igreja, do verso 36 ao 39, que diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Como é bom a gente aprender a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, viver a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus aqui fala de muitas coisas importantes na vida do crente. Ele fala da necessidade que o crente tem de ter a paciência. Paciência não é só uma virtude, é uma necessidade de cada crente. É tanto que ele diz: porque necessitais de paciência. E a gente sabe que nesse mundo que estamos vivendo, do imediatismo, precisamos pedir sempre a Deus que supra esta necessidade de cada um de nós. Paciência. Paciência em casa, paciência com a esposa, paciência com o marido, paciência com os filhos, paciência na igreja, paciência em tudo. Nesse tempo de tanta coisa vexatória, hoje a gente tudo quer logo, porque é a situação que vivemos no contexto mundial hoje. A gente senta em um restaurante para fazer um lanche ou almoçar, já quer a comida pronta. Senta na cozinha, quer que a esposa já bote no micro-ondas para estar ali resolvido logo. Alguém vai criar a galinha, já cria a chocadeira para sair logo e crescer. Tudo é logo, mas com Deus é diferente. Com Deus é na base do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Por isso, o escritor diz aqui: nós necessitamos de paciência, para que depois, ainda tem o depois, que é o período da provação. Depois de haverdes
feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Mas no versículo 17 ele diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Aí o 28 ele diz: mas o justo viverá, se ele retroceder, se ele recuar, se ele desistir, a minha alma não se alegra nele, não se deleita nele. E quando a gente começa a meditar direitinho na palavra de Deus e analisar a mensagem que o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração, aí acontece o que Pedro falou: a gente cresce espiritualmente na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele diz assim, mas o justo viverá da fé, a gente tem que analisar em que sentido ele está falando aqui dessa fé. Porque a fé na Bíblia, ela tem os seus aspectos. E quando a Bíblia fala de fé, a gente tem que entender qual o aspecto que a Bíblia está se referindo. Porque a fé, ela é uma coisa que Deus já quando a gente nasceu, Deus já inseriu dentro de nós. É aquela fé que a gente chama de fé comum. Essa fé comum todo mundo tem. Já nasce com essa intuição de, pela razão, crer nas coisas, acreditar nas coisas. A intuição, a razão diz que se eu sair daqui e chegar ali na BR, se eu for para cá, eu vou para Barreiros. Se eu for para cá, eu vou para Recife. Mas se eu sair daqui e dizer, vou para Recife e vou para lá, a minha consciência vai logo dizer, não, está errado, é para cá. Que é aquela intuição de acreditar, de já saber das coisas. Se eu for entrar no ônibus e for para o Recife, aí chega lá, tem um motorista fardado de gravata, eu não vou lá perguntar, o senhor sabe dirigir? Cadê? O senhor tem carro? Eu não vou. Porque se aquele homem está sentado ali, de gravata, pronto para dar, a gente senta na cadeira e já quer que ele saia para ir embora. Mas se alguém sentar, e quando o motorista ligar, fechar as portas, gente, eu nunca peguei no carro, é a primeira vez aí, viu? Vocês vai querer gente pular pela janela, não vai... Sim, que a gente já tem aquela intuição de crer na coisa. Isso é a fé comum, é a fé natural. Essa a gente já nasce com ela. Mas quando a Bíblia fala de fé, aquela fé que Paulo diz, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Aquela fé que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17, e ouvir a palavra de Deus. Essa já não é a fé natural. Essa é a fé que a gente chama fé salvadora. O homem não nasce com ela, ela é gerada no homem. E ela é gerada através da palavra de Deus. Por isso que todo mundo que é salvo hoje, um dia entendeu a palavra. Um dia ouviu a palavra, como diz Romanos, que a fé ela chega e o ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Efésios 2,8, ele diz, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é presente, é dádiva de Deus para nós, é dom de Deus para nós. É por isso que a pessoa chega naturalmente na igreja e quando é crente vem triste, aí senta lá, aí começa a ouvir a palavra, daqui a pouco vai ouvindo, a palavra vai entrando num ser, no interior, daqui a pouco a pessoa vai esquecendo da tristeza, vai esquecendo do problema, daqui a pouco está com a fé lá em cima, já glorificando, esquecendo, com vontade de vencer, por causa da fé
que foi gerada por ouvir a palavra de Deus. Por isso, chega na igreja de um jeito e sai de outro. Chega na igreja desanimado, mas quando escuta a palavra, sai animado. Chega sem esperança, mas depois de ouvir a palavra, sai dizendo: eu vou vencer em nome de Jesus. Porque a palavra ela é gerada pelo ouvido, que a gente escuta, que chama a boca da alma, se alimenta pelo ouvido. O pecador, ele não entende nada da palavra, mas quando ele é, por isso que a Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue? Porque quando ele começa a entender a palavra, é que a fé começa a nascer dentro dele, ser gerada, começa a desejar Deus, o céu, as coisas espirituais. A Bíblia conta a história do eunuco em Atos, no capítulo 8, e o versículo 35, 36, 37, que o eunuco, ele estava com sede de Deus. Essa sede aqui é sede de salvação. Tem a sede de Deus do crente e tem a sede de Deus do pecador. É diferente. Essa sede de Filipe era a sede de Deus, porque ele tem algo dentro de nós que é o sopro divino, que só preenche com a presença de Deus. Dentro de cada a pessoa humana que Deus fez assim, ó, o sopro dele gerou vida dentro de nós, e tem um lugar lá dentro que nada preenche, só Deus. E quando o pecador está com sede dessas coisas, ele fica buscando preencher. É por isso que vai gente para o candomblé, vai gente para a orgia, vai gente para as drogas, querendo preencher esse espaço, mas nunca vai entender que quem preenche esse espaço é Deus, se não ouvir, se não forem orientados pela palavra de Deus. O eunuco foi para a festa em Jerusalém, com a sede, uma Bíblia lá, o rolo da lei, mas chegou lá, estava aquela festa de vender pombo, vender passarinho, vender boi, vender tudo lá, trocar moedas. Aí ele voltou vazio igual. Mas quando ele estava com sede, e Deus sabe como quando a pessoa tem sede dele, aí voltou, pegou o livro, veio sozinho pelo caminho, montou na carruagem e veio, porque foi levado para o matadouro e perante os seus tosquiadores não abriu a sua boca, sem entender nada. Mas Deus, que vê tudo do céu, aí viu ele com sede, aí foi lá e disse: Filipe, vai lá na estrada de Gaza, que está deserta, e fica lá. Como Filipe era fiel, cria, sem reserva, não perguntou nem para quê, correu, chegou lá, ninguém na rua, tudo deserto, mas Deus mandou. Quando Deus manda, a gente não questiona, ainda que não entenda. Chegou lá, ficou olhando, daqui a pouco Deus sabia que ele ia passar ali na carruagem. Daqui a pouco, na esquina, dobra o eunuco com um rolo da lei, porque ele foi levado ao matador e perante os seus tosqueadores não abriu a sua boca. Então, aí o Espírito Santo chegou e disse: junta-te a esta carruagem. Ele já entendeu tudo, era para pregar. Aí ele se juntou e foi. Quem vai na carruagem vai em cima, mas quem vai de lado acompanhando os passos do cavalo tem que fazer uma carreirinha. Eu acredito que ele fez uma carreirinha e disse: o senhor está entendendo o que está lendo aí nesse livro? Ele disse: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Ele está falando aqui dele, de um profeta, de como é isso aqui? Aí, como ele já sabia que ele estava lendo, aí ele: não, isso aí foi Jesus lá no Calvário, foi levado para o Calvário, foi morto, foi crucificado, não abriu a boca. Aí quando ele começou a explicar, a palavra entrou, aí já começou a fazer efeito. Aí o Nico parou a carruagem e disse: sobe, me explique isso direito. Aí Filipe começou: tome evangelho, tome evangelho. Aí a palavra, a fé foi gerada. É tanto que tudo indica que naquela explicação
ele explicou sobre o batismo em água, a finalidade de um convertimento a Deus, dando publicidade, autenticando esse convertimento, que quando ele chegou em uma certa localidade, que ele viu uma lagoa lá, aí disse a Filipe: olha ali a água, quem é que impede que eu seja batizado? Já estava com a fé dentro, que eu seja batizado. Filipe, para fazer o teste, não, só se você crer, tiver fé de todo o coração. Ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Parou a carruagem, foi lá, pegou o eunuco, batizou, e na hora foi arrebatado para Azoto, e o Filipe e o eunuco partiu com alegria, salvo, com alegria no coração. Esta é a fé salvadora que é gerada pela palavra de Deus. A Bíblia ainda fala do aspecto da fé, como em um dos aspectos da fé, como o dom do Espírito Santo. Já é diferente da fé salvadora. Fé como dom do Espírito Santo é aquela que está no 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 9, na galeria dos dons espirituais. O dom da fé, que Paulo explicou na igreja de Corinto. Esse dom da fé é uma fé sobrenatural, que Deus dá a cada um para aquilo que for útil na hora de exercitar algum milagre, alguma obra sobrenatural. Ela chega de repente para uma necessidade que for útil. Deus, na hora que Deus quer realizar um milagre, tem ali um vaso dele em condições de ser usado, aí ele vem com a fé como dom do Espírito Santo, aí vem naquela pessoa e coloca, naquele momento aquela pessoa recebe uma fé de olhar o paralítico e já levantar na hora. Aí depois que o milagre acontece, o paralítico levanta, o cego vê, aí Deus vai lá e diz: me dá de novo, é meu. Se depois que Deus tirar aquele momento a pessoa for querer fazer a mesma coisa, não faz mais, porque ali foi uma manifestação dos dons do Espírito, da fé, dos dons espirituais. E os dons não são do homem, os dons são de Deus. Deus é tão sábio que não deu os dons espirituais para ser propriedade de ninguém, é só dele. A gente é só a guitarra, mas quem toca é ele, nós somos o instrumento. Depois que ele usa, diz: me dá. Deus faz assim, e de vez em quando tem gente pensando que é um deusinho. Deus opera um milagre, a pessoa: eita, foi eu que orei, eita, foi eu que... E se Jesus disser: é teu mesmo, vai. Era tanto deusinho por aí, mas Deus é sábio, ele opera um milagre e depois diz: me dá de novo. O poder é meu, a graça é minha, a glória é minha, você é só o instrumento. Lembra de Pedro e João na Porta Formosa? Lá em Atos 3, capítulo 3, 5, né? 5, 3. Atos 3, 6, se não me engano da memória, quando na Porta Formosa que o aleijado estava lá pedindo esmola, ele disse: me dá uma esmola. Aí Pedro e João disse: eu não tenho prata. É isso, Atos 3, 6. 3 e 6. Não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de o Nazareno. Levanta-te. Na hora o desenterevou. Aí alguém olhou para Pedro e disse assim: foi Pedro. Aí quando Pedro viu o nome, o povo tudo olhando para ele, ele disse: por que é que vocês estão olhando assim para mim? Como se fosse eu que operou um milagre nesse aleijado. Mas foi Jesus aquele que foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. Os dons são de Deus e Ele dá a cada um na hora que Ele quer, para aquilo que é útil.
Por isso que a Bíblia, Paulo chegou a chamar a fé como guardando o mistério da fé. Porque quando a gente pensa, você não já experimentou isso não? Tem momento que você está querendo pegar o céu com a mão, e tem momento que você parece que está uma bateria descarregada de carro. Os irmãos sabem o que é uma bateria descarregada, né? Eu já experimentei muito carro com bateria descarregada. A gente quando vai sair, que vai ligar, vai John. A gente tem que dizer, irmão, dá um empurrãozinho aqui para ver se pega. Pronto, às vezes o crente está assim, sem força para orar, para cantar, para ir fazer a obra. É Deus que faz isso e permite isso com a gente. Não viu Elias? Só mudando porque não dá tempo de falar muito. Elias, Deus encheu Elias chegou diante dos adoradores de Baal e Azera. Aí chegou lá e disse: o Senhor de vocês é Deus, se Baal é Deus, clama aí. Aí o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aí os adoradores de Baal clamaram, se retalharam, desmantelaram o altar. E Elias ainda disse: clama mais alto. Quando a pessoa está com fé, fica com ousadia. Clama mais alto. Pode ser que ele tenha dado uma viajado, clama, e aí se retalharam e nada. Quando terminaram, Elias estava com tanta fé que ele diz assim: agora é minha vez. Reparou o altar do Senhor, colocou a vítima em cima, a fé estava tão grande que ele disse: joga água, encharca de água. Ele começou dizendo: ó Deus, para que ele saiba que tu és Deus e eu sou teu servo, manda fogo, poucas palavras, aí lá vem o fogo. Queimou a vítima, queimou a lenha, ficou água embaixo. Língua não tem, fogo não tem língua, mas dessa vez até a língua nasceu no fogo e lambeu a água. A fé. Esse Deus está aqui nesta noite falando com cada um de nós. O justo viverá da fé. Aleluia. Pela fé. Recebe já alegria na tua alma. Recebe fé, recebe esperança. O teu Deus é o Deus de Elias, que estará aqui nesta noite. Louvado seja Deus para sempre. Mas, para que ele não se exaltasse, depois que matou os profetas de Baal, de Azera, aí Jezabel disse: vou matá-lo. Quando Jezabel disse: vou matá-lo, era para ele dizer: vou matar ela também, eu vou. Mas quando ele procurou aquela fé, aquela força, cadê? Aí ele, olha, correu para o deserto, dispensou o moço, chegou lá debaixo do pé do zimbro e ficou lá. Um dia, daqui a pouco, Deus me mata. Deus me mata, sem alegria, sem força, sem fé, sem ânimo, bateria descarregada. E ficou lá, aí Deus olhou, viu que realmente a bateria estava descarregada, ele estava sem condições. Aí Deus disse: anjo, vai lá, leva um alimentozinho para ele. Elias, levanta, Elias, come pão, Elias. O anjo foi dormir de novo. Me mata, Deus. Mataram teus profetas e só eu fiquei. Tira-me, procura minha vida para matar, me mata. Aí Deus disse: anjo, vai lá. Eu acredito que dessa vez a porção foi mais reforçada. Dá água, aí dá pão a ele. Aí quando ele comeu, animou-se. Aí disse, a Bíblia diz: com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 até Horebe, o monte de Deus. É assim,
Você que hoje veio para a igreja, mas Jesus, me dá força, me dá graça, estou sem força, estou sem ânimo, recebe a palavra de Deus. Esse hoje é um alimento que Ele está dando na tua alma. A vida não termina amanhã. O mundo pode estar de cabeça para baixo, a política, os governantes, mas Deus continua dominando no seu trono. Eterno, Deus do passado, Deus do presente, Deus do futuro, Deus que domina os vivos e Deus que domina os que estão do outro lado na eternidade. Fé como dom do Espírito. Mas a Bíblia fala, o outro aspecto da fé, a fé, aquela fé que Abraão tinha, de Hebreus 11, que diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Que fé? Essa é a fé de confiar em Deus sem reserva. Essa é a fé de se eu ver, eu creio, e se eu não ver, creio do mesmo jeito. Essa é a fé de dizer, se eu entender, eu creio, e se não entender, creio do mesmo jeito. Deus quer que a gente tenha essa fé. Os discípulos chegaram a dizer: Jesus, acrescenta, aumenta a nossa fé. Abraão é tido como patriarca da fé, porque ele cria em Deus sem reserva. Como é que Deus chama? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Aí Deus não dá o nome da rua, não dá o número da casa, não dá o bairro, não dá. A Bíblia diz em Hebreus que ele saiu obedecendo a Deus sem saber para onde ia. Sara tinha que seguir o velho dela. Aí foi. Acredito que o vizinho chegou: ô, seu Abraão, se mudando, senhor, para onde vai? Se mudar para onde? Sei não. Se fosse hoje, alguém dizia: ele já está caducando. Não é que a pessoa pega a mobília, pega a esposa, vai se mudar sem saber para onde é que vai. Mas Abraão sabia que Deus não erra. Deus não faz nada errado. Deus trabalha com propósitos. Deus queria fazer Abraão pai de uma grande nação. É por isso que tem situação que você deve seguir o exemplo de Abraão, o exemplo dos nossos pais na fé, como está em Hebreus 11, na galeria, chama Hebreus Galeria dos Heróis da Fé. Porque vai chegar a situação na sua vida que você não vai ver caminho para você andar, você não vai ver porta aberta para você entrar, você não vai ver janela para você entrar. Tem situação na nossa vida que só tem um escape, é olhar para cima. E ainda assim parece que Deus está de costa. Mas quando isso acontecer, fique sabendo que Deus não desampara a gente em momento algum. É dizer como Jó: ainda que ele me mate. Jó não estava entendendo, era nada daquele sofrimento, daquela vida que ele estava somente com o couro e o osso. Perdeu bem, perdeu família, perdeu saúde, só estava na carcaça humana, a grade de osso e a língua apostemada. E a esposa que estava de lá disse: amaldiçoa e morre. Numa situação daquela, ele nos dá o bem, também não nos dá os males, mulher. Você está falando como um louco. Aí lá na frente, ele diz: ainda que ele me mate, eu fico esperando por ele. Isso é fé, sem reserva em Deus. E você e eu, nós precisamos sempre, porque de vez em quando você vai enfrentar a situação que nem mesmo você vai entender. E a gente precisa se jogar nos braços de Deus pela fé, sabendo que Ele não vai deixar a gente sucumbir naquela situação.
Veio um obreiro aqui numa escola bíblica falar, e ele contou uma história interessante. Ele disse que tinha uma filha muito inteligente. Aí a filha perguntou à mãe, dizendo: mãe, o que é fé? Ela disse: minha filha, fé é crer, é acreditar. Aí a menina: crer, acreditar, entendi não. No outro dia: mãe, o que é fé? A senhora diz: eu não estou entendendo. Minha filha, é assim, você acredita em mim? Estou acreditando, fé é isso. Depois disse, aí a mãe foi e disse o pai. Aí ela foi: pai, o que é fé? Aí o pai, mais inteligente, foi para a Bíblia e disse: minha filha, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se... Piorou, pai. Agora foi que eu não entendi mesmo, pai, fé. Aí ficou inculcando isso. Aí ele combinou com a esposa e diz assim: vamos dar uma lição prática a essa menina. Eu vou trabalhar, atrás de casa tinha uma cacimba, que chama cacimba, né? Aquele poço vazio, sem água. Você coloca uns colchões, e quando tiver anoitecendo, eu vou descer com a escada, fico lá, e você vai, destampa a cacimba, e ela não vai ver, e você vai jogar ela embaixo para ver o que é que ela faz. Se ela se jogar, eu vou dar uma aula prática de fé a ela. Quando foi de noite, aconteceu. Ele entrou na cacimba, ficou lá, botou uns colchões, ficou lá no escuro. A mãe foi com ela no braço, tirou a tampa e disse: filha, eu vou te jogar aqui dentro. Não, mãe, gritou, agarrou no pescoço da mãe, chorou. Aí depois o pai disse: filha, vem, filha. Ela falou: me joga, mãe, me joga, mãe, me joga, mãe. Aí a mãe jogou, o pai agarrou ela. Aí saiu sorrindo, assim: mas minha filha, por que você se jogou? Ela disse: o senhor não estava lá embaixo? Mas você me viu? Eu não vi, mas ouvi sua voz. Disse: minha filha, fé é isso. A gente não está vendo, mas sabe que é real. Eu ainda não vi o meu Deus como Ele é, mas tenho fé que Ele está comigo, que Ele cura, que Ele é advogado, que Ele é juiz, abre porta fechada, quebra arco, quebra lança, aquieta o vento, aquieta o mar. O justo viverá da fé. Aleluia. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esse recuar aqui é retroceder, é negar. É aquilo que João disse assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa firmeza, a nossa segurança, a nossa fidelidade. Essa fé que João falou, já a característica dela é fé como característica do fruto do Espírito, aquela que está em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é gozo, paz, alegria, fé, mansidão, temperança, enfim. Essa fé aí como característica do Espírito, é aquela graça que Deus nos dá para ser fiel a Ele na faculdade, no colégio, no trabalho. Diante das pressões, a gente não ceder, não negar. Quantas vezes lá no trabalho a pessoa recebe pressão para ser infiel a Deus? Na faculdade, chacota. Nos trabalhos, enfim, em outros lugares, porque é crente em Jesus, tem os bons costumes da sua igreja, da palavra de Deus. Aí essa fé aí é fé como característica do fruto do Espírito. E João disse que ela vence o sistema mundano, a inclinação daquilo que se opõe a Deus. É aquela fé de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que quando o rei fez aquela festa, consagração à estátua dele, e diz: quando a banda tocar, vocês se curvam diante da estátua. Só que foi Sadraque, Mesaque e Abdenego, no meio daquela multidão toda, ficaram em pé, e quando a banda tocou, todo mundo
mas os 3 ficaram em pé. No meio de uma multidão, 3 em pé, todo mundo vê, todo mundo enxerga. E quando alguém viram, foram ao rei e disse: olha, tem 3 aí, que não está fazendo caso, ficam em pé. Então. Aí o rei se enfureceu e mandou chamá-lo. Todo mundo sabe, Daniel, a história de Mesaque, Sadraque e Abdenego. E quando chegou lá, ele disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não têm se curvado diante da estátua que eu levantei. Eu vou mandar tocar, e se vocês não se curvar, eu quero ver qual é o Deus que vos livrará da minha mão, da fornalha de fogo que eu preparei. Vocês vão ser lançados. Aí os 3 disseram: ó rei, não precisamos te responder sobre esse negócio. O Deus a quem nós servimos, Ele é quem pode nos livrar da tua mão, fogo. E se Ele não quiser livrar, rei, ainda assim a gente vai ter fé, vai ser fiel a Ele, vai continuar crendo nele, mas não vamos se encurvar diante dos teus deuses nem da estátua. Aí o rei se enfureceu, mandou tocar, e todo mundo, é aquele negócio, todo mundo diz, todo mundo fez, todo mundo faz, mas crente fiel a Deus não faz. Aí o rei ficou com a raiva. Aí a Bíblia diz que apressou-se em mandar lançar, aquecer a fogueira e lançar os 3. Aquece, e logo aqueceram 7 vezes. Estava tão quente o que aqueles homens fortes que pegaram os servos de Deus e amarraram, a chama do fogo queimou-os. Mas os servos de Deus, quando entraram no forno, só queimou as cordas. Eu acho interessante que Deus acende ar-condicionado dentro da fornalha. Quando Ele quer, Ele livra antes da fornalha. E quando Ele não quer livrar antes da fornalha, Ele livra dentro da fornalha. E quando leio esse texto, eu paro para dar glória e sorrir, me alegrar e chorar, porque lugar de passear é na praça, é no calçadão, na frente de casa, mas passear dentro de uma fornalha de fogo. Quando jogaram os 3, aí eles começaram dentro da fornalha, para lá e para cá. Aí quando o rei foi ver a fumaça do churrasco, aí ficou assim: o que é aquilo ali? Foram jogados quantos lá? Disseram: 3, rei. 3? 1, 2, 3, 4. Jogaram quantos? 3. 1, 2, 3, 4. E o quarto tem um semblante dos deuses, estão passeando dentro do fogo. O justo viverá da fé. Recebe a palavra de Deus nesta noite, acrescenta a tua fé. Teu Deus está contigo, teu Deus está vendo toda a tua situação. Crê na palavra de Deus, crê nos cuidados de Deus, crê na providência de Deus. Diga comigo: mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E ele ainda disse assim: porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Come a palavra, guarda a palavra, recebe a palavra e vai andando pela fé, em nome de Jesus Cristo.